sou a Regiane do Veredas do Texto e hoje eu quero falar com vocês sobre um conto de um escritor brasileiro chamado João Manzanello Carrascosa. Bom, eu vou falar com vocês sobre Violeta, um conto que está na coletânea Amores Mínimos. Por que eu quero falar com vocês sobre esse conto hoje, né? Para quem me conhece, sabe que eu estou estudando, fazendo doutorado na PUC e eu decidi analisar os contos desse escritor, do João Manzanello Carrascosa. Bom, nesta semana e na outra, eu estou na incumbência de selecionar de tudo que ele produziu de contos, desde os anos 90 até hoje, tudo que ele produziu, selecionar o que, de fato, eu vou trabalhar no meu doutorado. Tá, achei que ia ser fácil, mas não. Porque em cada conto, a gente sente na carne, na pele, o que é aquela vivência com o personagem. E hoje eu quero falar exatamente dessa sensação de viver na carne. Como a literatura é capaz de trazer para o leitor um ser que está ali fora daquilo tudo que vive o personagem, e esse leitor ser capaz de sentir o instante, aquele momento que algo aconteceu no interior da personagem. Então, por exemplo, qual a relação que existe entre amor e um cuidado com uma flor, por exemplo? Né? Um cuidado com as violetas. É mais ou menos isso que nós vamos conversar hoje. É a discussão aqui desse conto que daqui a pouco eu vou ler para vocês. Quando eu li Violeta, eu fiquei pensando, né? Todo mundo já passou por uma situação de um fim de relacionamento amoroso. Talvez não um casamento, como acontece aqui, mas um fim de um namoro, talvez por falta de amor, talvez porque se amassem, mas a convivência não era tão legal. E sempre existe muito sentimento ali. Não é a relação a separação ela te traz algo, né? Ela provoca algo dentro de nós, né? Então, eu estou falando de algo que todo mundo que já passou por isso sabe, mas que talvez não tenha condições, mesmo que tente explicar para o outro o que é isso, não seja capaz de dar a exatidão dessa dor, a exatidão desse sentimento. E aí, como que a literatura, como que no caso, na narrativa, nesse conto de João Manzanello, como que ele consegue traduzir tudo isso que está no ser humano, numa dor de uma separação, traduzir em palavras. Quais palavras são essas? Como que ele vai orquestrar isso para fazer com que o leitor, do lado de lá da página, consiga sentir na carne o que aquele personagem sente? É mais ou menos sobre isso que eu penso quando eu estou lendo um conto. Por exemplo, que imagens brotam na imaginação do leitor? E como essas imagens são feitas, como elas são trazidas no corpo do texto? Que palavra é essa? Que frase é essa? Que figuras são essas que conseguem fazer com que o leitor sinta a dor do outro, fazendo daquela dor a sua mesma? Bom, eu vou ler para vocês Violeta, que está em Amores Mínimos, e aí depois a gente volta a falar sobre este conto. Vamos lá. Preparados? Ó, eu não vou fazer nenhum tipo de alteração nesse vídeo, eu não vou editar. Então, se eu gaguejar, vai ficar com... Eu vou voltar e vou ler o trecho, tá? Porque eu não posso me estender mais do que o necessário, eu preciso estudar, então eu não posso ficar aqui editando esse vídeo. Bom, Violeta. Naqueles dias, ela estava toda dolorida, como se tivesse a alma em carne viva. O amor havia terminado, não como uma explosão que teria causado menos danos, mas como um suspiro dele, que à semelhança de um olhar suave, deceparia o caule de uma flor com mais violência que uma tesoura em mãos rudes. Ela fora ao mais fundo de si, e arrasada, precisava urgentemente retornar ao mundo que lhe dava pé. Preferiu que ele ficasse na casa.
Ela se mudaria, não suportaria ver a cada manhã os móveis e os objetos que haviam comprado juntos faiscarem ao sol, acendendo-lhe lembranças, quando seus olhos sobre eles desejavam se assentar, como poeira no esquecimento. Toda sua esperança se queimara. Ela só não sabia que o tempo, vento inesperado, a reacenderia. Sempre resta uma brasa sob as cinzas à espera do milagre. Não, ela não suportaria escorrer suas labaredas no espaço feito unicamente para moldar água. Não tinha forma de vaso para calmarias, mas a de pira para ardências. Já haviam-lhe alertado que não se entregasse inteira. Viver era aos poucos, mas ela não sabia se dar senão completa. Até nas tarefas mínimas. Gostava de beber a vida diretamente da garrafa, não em copos de cristal. Em uma semana, fez as malas, alugou um pequeno apartamento e providenciou a mudança. Tinha tão poucos bens, os males só ela mesma podia carregar. Bastou a caçamba de uma caminhonete e um motorista para ajudá-la. Pesava mais que tudo a desilusão, um vazio que a pressionava a caminhar com os pés dentro da terra, como se por uma cidade movediça. De seu inventário de miudezas, o que mais a preocupara quando se pôs a ordenar as coisas foram as violetas. Delicadas, precisavam de ambiente fresco, não toleravam a luz direta do sol, embora fossem de clima quente. Se regadas em excesso, as raízes apodreciam rapidamente. A água que lhes garantia exuberância também a secava. E tanto quanto ela, chegaram ali sentidas as hastes debilitadas, as folhas verde pálidas, as folhas caindo, as flores caindo. Descobriu na área de serviço o lugar ideal para colocá-las e delas cuidou com esmero, buscando recuperá-las. Como fazia sem que percebesse com seu próprio corpo? As unhas pintadas com esmalte de cor clara, a pele um novo creme hidratante, os cabelos agora mais curtos. Assim, aos poucos, ela se recongraçava, preparando seu terreno para alguém que um dia também soubesse cultivá-la. Adaptou-se à nova casa mais facilmente do que supunha. Encontrar em si a área onde podia se deixar a luz e a brisa, que fortaleceriam seus sonhos. Fez novos amigos e com eles passou a sair para dançar à noite, divertir-se em festas, viajar nos fins de semana. Quando viu, mudara de estação, primaverava. As recordações tristes já não doíam, haviam sido decantadas pela certeza de que podia ser feliz outra vez. Não importava o que ela fora, mas o que era as flores de hoje, menos formosas, mas flores, e tão vivas. Aprendia o que não sabia e o que esquecera, incluindo as violetas, suas companheiras cotidianas, que, graças a seu zelo, vicejavam relindas no beiral da área de serviço, brancas, rosas, lilazes. Então, motivada, comprou mudas de outras espécies de de folhas maiores e intensamente verdes, que necessitavam de mais luz que as de folhas claras. Eram tão violetas, mas exigiam tratos distintos, minguavam com a medida de sol e a água recomendada às de variedade comum. Ela ia se tornando uma especialista. Os dedos sujos de adubo revolvia com suas respostas o grão de astúcia de perguntas. E como seu estoque de vida ia reduzindo, tão devagar que nem parecia fadado a esvaziar-se, o futuro estava aberto e por ele entrou um novo amor, como uma carta pelo vão da porta. Ela floresceu forte, não de súbito, mas no demorado dos dias rápidos que começam e terminam quase sem deixar reminiscências, e são todos uma brutal e silenciosa luta entre o sim e o não. Por sorte, ele era um homem paciente que não se afligia por desconhecer todo o passado dela. Satisfazia-o revirá-la com o olhar,
jardineiro que amacia a terra para o plantio. Ela foi se entregando plena e esperançosa, atendendo à sua natureza. Exultava ao lado dele como quem descobre uma nova música e deseja ouvi-la outra vez, sem saber onde encontrá-la, mas segura de que a qualquer momento a escutaria novamente. E a cada vez que a música imprevisível surgia, ela tremulava feito a lua na superfície de um lago. Amava e queria mais, porque sempre é pouco, porque uma vez na vida, mais vida se deseja. E foi aí que se descuidou. Exagerou. Os olhos bem abertos, saltando de uma paisagem a outra, quando só precisava fechá-los para ver melhor. Embriagou-a a busca inexorável da felicidade. Não desconfiava que a busca era a própria felicidade. Até que um dia sentiu as raízes encharcadas. Não, o amor já não sabia mais as medidas dela. Caminhara tanto e todavia desandara. Dessa vez, não se mudou. Estava em seu habitat. Ele que se fosse. E ele se foi. Vaso partido, sem entender a razão. Da área de serviço, ela o viu entrar no carro e dar a partida. Nem sequer um suspiro. Ficou a observar as violetas e, de repente, uma flor se desprendeu do caule e, como uma estrela cadente, caiu no chão diante dos seus pés. Então ela pensou e a compreensão veio vindo, como vem a vida, em movimentos tão sutis que nem notamos. O dissimulado ponteiro das horas, e lhe entregou que subterraneamente ela sabia desde sempre. No verão, era preciso regar as violetas 2 vezes por semana. No inverno, apenas uma.